Seguimos na nossa semana junina no Arraiado Aula Paraná. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós vamos falar continuar o nosso estudo sobre polígonos regulares. Dessa vez vamos calcular a área, tá? Então na aula de hoje, fica esperto, nós vamos trabalhar a área de polígonos regulares, área do quadrado, área do triângulo e área do pentágono. Tenho certeza que vai ser uma aula excelente, que todo mundo vai aprender de montão. Bom, vamos começar então com um recadinho, antes disso, para você que está assistindo essa aula apenas pela televisão, certo? Bom, para os alunos que estão apenas assistindo pela televisão, vocês devem encontrar uma maneira de entregar as atividades que estão fazendo aqui comigo na aula, na sua escola, tá? E, se possível, claro, resolver as do Classroom. Entre em contato com a sua escola e veja quando será o dia que terá alguém na escola para receber esse material. Já você, que está assistindo essa aula apenas pelo YouTube ou pela TV e tem acesso ao Google Classroom, não esqueça de todo dia marcar sua presença na chamada, tá? É importante que você marque a presença, é importante que você faça as atividades do Classroom, porque eles valem nota, beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos começar, então, falando sobre a área de um quadrado. Bom, a área de um quadrado, ela é calculada pelo tamanho do lado do quadrado, lado elevado ao quadrado. É uma das primeiras fórmulas que a gente aprende quando começa a fazer o estudo de geometria da área de figuras geométricas, é o quadrado, tá? Então, vamos começar aqui por ela. A área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado. Então, por exemplo, temos aqui um quadrado, certo? E o lado dele é 2,5 metros. Qual seria, então, a área desse quadrado? Como que eu sei? Bom, vamos lá. A área de um quadrado é dado pelo lado elevado ao quadrado, onde esse L ao quadrado, onde esse L é o tamanho do lado, certo? Nesse exemplo, nós temos que o tamanho do lado do quadrado é 2,5 metros, 2,5 metros. Dessa forma, a área vai ser o quê? 2,5 elevado ao quadrado. 2,5 elevado ao quadrado é 2,5 vezes 2,5, ok? 2,5 vezes 2,5 é 6,25, então não tem erro, tá? 2,5 vezes 2,5 é o lado ao quadrado, que equivale a 6,25 metros quadrados. Tranquilo? Então, vou deixar aqui um para vocês fazerem, que é muitíssimo parecido com esse, tá? Você vai definir qual é a área deste quadrado, cujo lado é 3,4 metros, beleza? Já volto então com a resolução.
Voltamos. Vamos então encontrar a área de um quadrado cujo lado mede 3,4 metros. Então, nós sabemos que a área de um quadrado é o lado elevado ao quadrado, certo? Então, se o lado do quadrado mede 3,4 metros, então a área desse quadrado vai ser qual? Vai ser 3,4 elevado ao quadrado. 3,4 ao quadrado é o quê? 3,4 vezes 3,4, ok? 3,4 vezes 3,4, vejamos, equivale a 11,56 metros quadrados. Então, a área deste quadrado é de 11,56 metros quadrados, beleza? É como se tivesse 11 quadradinhos aqui, cada quadrado como são 11,56 metros quadrados, é como se aqui tivesse 11 quadrados aqui dentro, totalizando essa área, certo? Então, essa é a área do quadrado. Bom, agora eu tenho o seguinte, eu tenho a área e eu quero saber qual que é o tamanho do lado do quadrado, tá? Então, a área desse quadrado é 40 metros quadrados e eu quero saber qual vai ser o tamanho do lado desse quadrado. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Veja que a fórmula é para remédio, né? A equação que a gente usa para calcular o tamanho do lado do quadrado é a área de um quadrado é A igual a L ao quadrado. Essa equação ela tem duas incógnitas, ela tem a área e tem o lado, certo? Eu preciso ter uma para obter a outra, então eu tanto posso ter o lado para obter a área, quanto eu posso ter a área para obter o lado, tanto faz, tá? Então, do exemplo, eu sei que a área é igual a 40, então eu vou substituir aqui por 40. 40 é igual ao lado ao quadrado, ok? Agora aquela pergunta, qual é o número que é elevado ao quadrado da 40? Para saber isso, eu preciso extrair a raiz quadrada. Então, eu vou inverter aqui só para ficar mais fácil o raciocínio. Ó. L é igual a mais ou menos raiz quadrada de 40, certo? Não precisa do menos, por quê? Porque se trata da medida de um lado, que é a medida, não pode ser um valor negativo, né? Então, vamos tirar o menos aqui, ok? O lado vai ser a raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40, você pode calcular ela em valor aproximado, como eu já ensinei em outras aulas para vocês, através do método da substituição, ou você pode fazer na calculadora, que também funciona super bem, tá? O lado do quadrado é aproximadamente 6,3 metros, que equivale à raiz quadrada de 40, ok? Então, agora a gente tinha o quê? Tinha a área e encontramos um lado de aproximadamente 6,3 metros. Agora eu vou deixar esse daqui para vocês fazerem, que é mais ou menos a mesma coisa, tá? João tem um terreno quadrado com 120 metros quadrados de área e ele quer cercar esse terreno com 3 voltas de arame farpado. Qual é a quantidade de arame necessária? Então, primeiramente, você vai ter que descobrir qual é o tamanho do lado do terreno do João, tá? Uma vez que você descubra o tamanho do lado do terreno do João, você vai ter que verificar quanto que ele vai precisar de arame, porque ele vai ter que dar 3 voltas. Lembrando que o terreno dele tem 4 lados, tá? Então, vai ser 4 lados, 3 voltas em cada lado, beleza? Eu já volto com a correção para vocês.
Voltamos. Vamos dar uma olhada então como que eu faço para encontrar a quantidade de arame que o João vai precisar para cercar o terreno dele. Então, primeiramente, nós temos que descobrir qual é o tamanho do lado do quadrado, certo? O lado do quadrado, se a área é o lado ao quadrado, então o lado vai ser a raiz quadrada da área, certo? Então, o lado é a raiz quadrada de 120, que vai dar aproximadamente 10,9 metros, tá? Esse tamanho é o tamanho de um lado, tá? O terreno do João tem um lado. Então, para descobrir quanto de arame vai precisar, a gente vai ter que calcular o quê? O perímetro do quadrado, tá? O perímetro são os 4 lados do quadrado. Cada lado mede 10,9 metros. Então, o perímetro do terreno vai ser 4 vezes os 10,9 metros, que vai dar um perímetro de 43,6. Por quê? É esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado, ok? Esse é o tamanho do perímetro. Se ele quisesse dar uma volta de arame, por exemplo, era esse tanto de arame que ele ia precisar. Mas como ele quer dar 3 voltas de arame, então ele vai precisar de esse valor multiplicado por 3, 43,6 vezes 3, que vai dar um total de 130,8 metros de arame que ele tem que comprar. Legal? Espero que você tenha conseguido. Agora vamos falar sobre a área de um triângulo, tá? A área do triângulo é muito fácil de encontrar se você imaginar que ela pode ser obtida a partir de um retângulo. Então, eu tenho aqui um retângulo, ok? Tem aqui um retângulo. Esse tamanho aqui nós chamamos de base, esse tamanho aqui nós chamamos de altura, tá? E a área de um retângulo é base vezes altura, ok? Agora, eu vejo o que acontece se eu dividir isso aqui na metade. Dividir na metade. O retângulo, pá, preciso dividir na metade. O que acontece? Se a área do triângulo toda é base vezes altura, a área de uma metade do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Metade do retângulo, né? É base vezes altura divididos por 2. Sendo assim, nessa divisão do retângulo aparecem o quê? 2 triângulos. Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, porque é exatamente a metade da área do retângulo que nós começamos por ele, ok? Então, isso vale para qualquer triângulo. A gente pode estender isso para um triângulo qualquer. Em um qualquer triângulo, a área dele é base, esse pedaço aqui, vezes altura, dividido por 2, certo? Base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Então, como que eu uso esse conceito? Qual vai ser a área do triângulo abaixo? Então, esse triângulo aqui ele tem uma base que mede 12 e uma altura que mede 15 centímetros. Então, qual será a área? A área do triângulo é base vezes altura divididos por 2, ok? A base, esse tamanho de baixo aqui, ó, mede 12 centímetros. Então, vai ser 12. A altura é a medida que vai aqui do ponto médio do segmento até o outro vértice, vale 15, dividido por 2. A área, então, vai ser 12 vezes 15 divididos por 2. 12 vezes 15 é 180, tá? 180 dividido por 2... 180 divididos por 2, a área desse triângulo é de 90. 90 o quê? 90 centímetros quadrados, certo? Medida de área, 90 centímetros quadrados. É como se tivessem 90 quadradinhos de 1 centímetro quadrado ali dentro, ok? Agora, seguindo essa mesma ideia do que a gente fez aqui, vocês vão calcular a área deste triângulo aqui, tá? A base é 6 e a altura é 8 centímetros, beleza? Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já volto.
Voltamos. Vamos dar uma olhadinha então na área desse triângulo aqui. A medida da base, essa daqui, é 6 centímetros. A medida da altura é 8 centímetros. Sabemos que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, como é que fica? Base vezes altura divididos por 2, a base é 6 e a altura é 8 centímetros. Então, vai ficar 6, que é a base, vezes 8, que é a altura, 6 vezes 8, 48, divididos por 2, temos um triângulo com área de 24 centímetros quadrados, certo? Agora, tenho mais um aqui para vocês fazerem, olha só. Sabendo que a área do triângulo é 28 metros quadrados, então nós temos a área, certo? Agora nós temos a área. E a base é 4 metros, qual vai ser a altura? Então, vou deixar para vocês fazerem, tá? Temos a área, que é 28, temos a base, mas não temos a altura, tá? Então, vou deixar vocês fazerem, lembra que é a mesma ideia. Usem a mesma fórmula, A igual a base vezes a altura divididos por 2. Beleza? Já volto com a correção.
Vamos então dar uma olhada como é que faz esse exercício? Aqui nós temos a área e queremos a altura, tá? E temos também o tamanho da base. Então, olha só. A área de um triângulo é base vezes altura divididos por 2. B é a base, H é a altura. Nesse exemplo, a área é 28 e a base é 4, tá? Então, eu vou substituir aqui, olha só. A área é base vezes altura divididos por 2. No lugar do A, que é a área, eu vou colocar 28. No lugar do B, que é a base, eu vou colocar 4. No lugar do H, que é a altura, eu não vou colocar nada, porque eu não sei, certo? Dividido por 2. Agora, eu tenho que isolar a altura para descobrir qual é a altura do triângulo, tá? Então, eu vou pegar esse 2, que está dividindo aqui embaixo, e vai passar aqui multiplicando 28. 28 vezes 2 é igual a 4 vezes a altura. 28 vezes 2 é 56, aí passamos o 4 dividindo, 56 divididos por 4, eu tenho a altura que é de 14 metros nesse caso, certo? Então, a gente pode usar a fórmula da maneira que for preciso. Posso, ou se eu tenho altura, encontrar e a base, ou se eu tenho a área e a base, encontrar a altura, ou se eu tenho a área e a altura, encontrar a base, ou se eu tenho base e altura, vou encontrar a área, tá? Então, a fórmula funciona de lá para cá, daqui para lá a gente pode mexer nela como quiser. Bom, e se o triângulo for um triângulo equilátero, o que acontece? Então, aqui nós temos uma situação diferente, tá? Esse lado, que é a base, mede 12, e esse outro lado mede 12. Eu não tenho altura, tá? Como que eu vou fazer para descobrir a altura nesse caso? Veja bem. O triângulo é um triângulo equilátero, tá? Então, eu vou dividir ele na metade. Tá vendo aqui, ó? Eu faço uma divisão na metade do triângulo. Se o lado inteiro mede 12, quando eu divido na metade, esse pedacinho mede 6. Então, eu fico com um triângulo onde aqui é 6, aqui é 12 e aqui é a altura que eu não sei, tá? 6, 12 é a altura que eu não sei. Vocês conhecem esse triângulo? Já viram esse triângulo alguma vez na vida? Que triângulo é esse? Pensa. Pensa, cabeça. Vamos lá. Que triângulo é esse? Esse triângulo é um triângulo retângulo. Sendo ele um triângulo retângulo, é aplicado o teorema de quem mesmo? De quem? De quem? De quem? Pitágoras. Exatamente. Então, aqui nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Esse lado é cateto, esse lado é cateto, esse lado é hipotenusa. Perfeito, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. O que Pitágoras diz? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, é igual a 12 ao quadrado, certo? 6 ao quadrado mais h ao quadrado é igual a 12 ao quadrado. Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Aplicamos aqui o teorema de Pitágoras, então. H ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que é 144, menos 6 ao quadrado, que é 36. Beleza? Ó, aqui eu já dei uma aceleradinha no processo. 12 ao quadrado, 144, 6 ao quadrado, 36, já passou para o outro lado, tá? Então, isso vai dar 108. H ao quadrado é igual a 108 e, portanto, H é a raiz quadrada de 108. Ok? Isso significa que a altura deste triângulo aqui é a raiz quadrada de 108, que na forma fatorada vai ficar 6 raiz de 3, ok? Então, a altura desse triângulo aqui é 6 raiz de 3 centímetros nesse caso, né? Aqui é 12, aqui vai dar 6 raiz de 3 centímetros, beleza? Uma vez que eu sei agora o tamanho da altura, fica fácil aplicar a regra para descobrir a área. A área é base vezes altura divididos por 2. A base vale 12, então tá aqui. A altura, esse pedaço aqui é 6 raiz de 3, divididos por 2. 12 divididos por 2 dá 6, 6 vezes 6, ficamos com 36 raiz de 3 centímetros quadrados, essa é a área do triângulo, tá? Então, isso vale sempre que a gente não tenha altura, ok? Porque a altura ela pode ser encontrada através do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras a gente ainda vai usar muito nessas aulas aí, beleza? Então, agora vou deixar esse para vocês fazerem. Ai, prof, mas como assim pentágono? Olha só, é a mesma coisa. O que acontece com o pentágono? O pentágono ele é formado por 5 triângulos, tá? E os triângulos são isósceles. Então, aqui eu tenho um pentágono onde
o lado aqui é 3 centímetros e a altura aqui que nós chamamos de apótema é de 2,5 centímetros, tá? Então aqui a gente vai descobrir qual é a área desse pentágono, sabendo que ele é formado por 5 triângulos. Então calcularemos a área do triângulo e multiplicaremos elas por 5 e teremos então a área do pentágono regular, beleza? Vou deixar vocês fazerem e já volto.
Voltamos ainda em clima junino. Vocês viram que hoje eu trouxe os slides decorados com bandeirinhas para vocês. E daqui a pouco a gente vai comer pinhão e quentão aqui. Não, mentira. Vamos lá, gente, então. Sabemos que o pentágono regular é formado por 5 triângulos isósceles e congruentes. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui um triângulo para facilitar, tá? Vou desenhar só um dos 5 que formam o pentágono. Esse triângulo ele tem uma base de 3 centímetros e uma altura de 2,5 centímetros. Então, esse tamanho aqui, tá, é 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. Muito bem. E que o pentágono é formado por 5 triângulos, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui como que eu faço para encontrar a área deste triângulo aqui. Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base, nesse caso, é 3 e a altura é 2,5. Então, a área vai ser 3 vezes 2,5 dividido por 2. 3 vezes 2,5 vai dar 7,5. Então, a área vai ser 3 vezes 3 vezes 2,5, 7,5 dividido por 2. 7,50 divididos por 2, 3,75. Então, a área é 3,75 centímetros quadrados, certo? Essa é a área de um triângulo. É a área de um triângulo. Só que veja bem, no pentágono nós temos 5 triângulos, então eu vou multiplicar isso por 5. A área do pentágono vai ser o quê? 5 vezes a área que nós encontramos aqui para o triângulo, 5 vezes 3,75, que vai me dar um total de 5 vezes 3,75 vai me dar 18,75. 18,75 centímetros quadrados. Então, essa é a área do pentágono. Veja só, o que acontece com o pentágono? O pentágono, ele é um polígono regular, certo? Que possui 5 lados iguais. Por ser regular, os 5 lados são iguais. Olha só o que acontece. Podemos definir, então, uma fórmula para o cálculo da área do pentágono, com base nessa ideia desse exercício. O que acontece? A área do pentágono não é 5 vezes o tamanho da área do lado? E qual que é a área, 5 vezes o tamanho da área do triângulo? E qual que é a área do triângulo? É base vezes altura divididos por 2. No pentágono, nós chamamos a altura dos triângulos que formam o pentágono, nós chamamos de apótema, certo? Então, é lado vezes apótema dividido por 2. Base vezes altura divididos por 2. Então, aqui sim nós podemos definir a fórmula. Para todo pentágono regular, a área pode ser calculada como sendo 5 vezes a área de um triângulo, que é lado vezes apótema dividido por 2, certo? Só que esse vai ser um assunto para amanhã, tá? Amanhã, então, nós vamos voltar aqui e vamos conversar sobre a área dos pentágonos e dos hexágonos regulares e de qualquer outro polígono regular, beleza? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Você aprendeu o seguinte: área de polígonos regulares, nós aprendemos a área do quadrado, nós aprendemos a área do triângulo e começamos a ver a área do pentágono, tá? Na aula que vem, nós vamos falar sobre outros polígonos também. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Continuamos aqui no clima junino. E não esqueça de ser extraordinariamente extraordinário. Beleza? Até a próxima.